Boa noite a todos. Não preciso me apresentar, porque se você está no meu perfil, obviamente você sabe quem eu sou. E sabem também o trabalho que eu faço aqui na minha cidade, em Conceição do Rio Verde. Então, diante da grandeza, de tamanha covardia, de tamanha hostilidade por parte de algumas pessoas que se dizem religiosos, sejam eles de qual religião for, o que está em jogo é a vida de uma criança de 10 anos. O que é o estupro de vulnerável? É ter relação sexual com criança abaixo de 14 anos, certo? Onde que está a gravidade nisso tudo? Hoje foi com essa criança, mas todos os dias nós temos uma criança estuprada, seja em Conceição, seja em Caxambu, seja em São Lourenço, seja no Rio de Janeiro, seja no estado de São Paulo. E são cada vez tão grande a proporção das coisas que acontecem com essas crianças e adolescentes, que eu hoje sou uma pessoa que sou obrigada a me medicar por causa das maldades que eu fui obrigada a conviver durante meu trabalho no Conselho Tutelar. O estupro de vulnerável acontece porque a pessoa teve relação sexual com uma criança menor de 14 anos. Mas para ser considerado estupro de vulnerável, não quer dizer que seja só criança, não. Entra como estupro de vulnerável você ter relação sexual com uma pessoa que tem um problema mental, que não responde pelos seus atos, uma pessoa drogada, uma pessoa embriagada. E no meio disso tudo existem os atos libidinosos. São atos cometidos por esses tarados contra as crianças e também contra pessoas em estado de vulnerabilidade. Então, o que eu queria dizer? Eu não estou muito para falar em relação ao direito, não. Estou até enferrujada em relação a leis. Eu queria deixar aqui hoje um recado em relação aos sinais que essas crianças dão. Não é de uma hora para outra, não. A criança geralmente perde o apetite. A criança geralmente perde a vontade de brincar com os coleguinhas. A criança tem vergonha de se trocar. Tem vergonha que a mãe as toque. Então, a criança acaba o seu rendimento escolar. Tanto que a maioria dos casos, primeiro é detectado dentro da sala de aula, porque a criança passa um grande período ao lado do professor. Que talvez os pais estejam fora trabalhando e não tenham oportunidade. Fiquem atentos aos sinais. E o abuso, ele não vem de quem você não espera. Ele geralmente, a maioria dos casos que eu peguei, são de pessoas muito próximas, inclusive os próprios pais abusando de seus filhos. São vários os casos. E o procedimento, qual que é? Todo mundo está falando, mas o que eu faço? Hoje nós temos vários meios para ser denunciado. Você não precisa ir pessoalmente a uma delegacia de polícia, a uma promotoria, à sede do conselho. Pode ser uma denúncia anônima, que será investigado. Essa criança vai ser ouvida por profissionais da área, incluindo um psicólogo, que tem essa capacidade de estar vendo o estado emocional dessa criança. Outro sinal importantíssimo é observar essa criança, se ela sente ardência nas genitálias. Geralmente a criança tem infecção urinária, a criança sente dor ao urinar, sente dor ao defecar, porque é machucada. E pior, quando ela vai para um dos procedimentos, eu escrevi, talvez eu não tenha me expressado direito, além dela passar por isso tudo, ela nos relata para nós conselheiros, depois relata novamente para uma nova equipe, incluindo o psicólogo, é ouvida na delegacia de polícia, mais uma vez ela tem que repetir toda a história com ponto e vírgula, fazendo ela reviver tudo aquilo que ela passou. Depois disso, ela é ouvida, às vezes, em separado pelo promotor ou promotora, e às vezes já passa pela mão da promotora e vem a oitiva, para ser ouvido testemunhas, prova pericial, que é feita no IML. Em princípio, se a criança não apresentar nenhuma lesão
que você bata o olho e vê, primeiro lugar é o pronto-socorro para ser realizado um exame de corpo de delito. Mas já na delegacia, o delegado vai emitir uma guia para essa criança ser levada para o IML, onde vai ser realizado o exame de conjunção carnal. Nesse exame é colhido o material. Muitas das vezes não fica comprovado porque não acha esperma, porque a relação que o bicho teve com a criança, de repente não foi de um dia para o outro. Já faz anos que ela está sendo abusada, mas de repente naquela semana em especial do exame, ela não foi abusada, não vai achar. E de repente eles têm toda a cautela para não deixar os vestígios, que é o esperma, seja no ânus ou seja na vagina dessa criança. Além do que, muitos dos casos, a criança tem até um corrimento. Reparem no corrimento dessas crianças, principalmente nas meninas. Porque algumas das adolescentes apresentam até doenças sexualmente, já estão contaminadas por doenças sexualmente transmissíveis. Para vocês verem o grau que chega. Certo? Algumas perdem alguns órgãos porque tem que ser operada dependendo da gravidade. Então não julgue. Você que está aí do outro lado, se você crê na Nossa Senhora Aparecida, em Jesus Cristo, num Deus vivo, seja seu Deus morto, respeite essas crianças, respeite os seus familiares, ponha-se no seu lugar. O dia que você passar por tudo que uma criança dessa passou, você terá o direito de vir a público numa rede social julgar e quem sabe terá até o direito de condenar. Seja você juiz, seja você Deus. Você mesmo que gosta de apontar o dedo para os outros. Pense, talvez hoje você não tenha um filho, mas você pode ter uma irmã, você pode ter uma prima, alguém que você goste muito. Sente com essa criança e converse. Espera ela crescer mais um pouco e pergunta o quão isso fez mal para ela. O quanto isso marcou a vida dela. Depois sim, levante a sua mão e atire a primeira pedra. Abra o olho, abre o coração. Respeito às nossas crianças, aos nossos adolescentes. Tá aí, o crime tá aí para todo mundo ver. E não vamos fingir que nós não estamos sabendo, não, que esse é só mais um dos casos. Tem muito caso enrustido aí ainda, muito caso abafado. E na sua maioria, a própria família esconde os crimes. A maioria das vezes tem mãe que esconde para proteger seu companheiro do crime que ele está cometendo contra o filho. Ela acha que o companheiro tem muito mais valor do que aquela criança que ela vê o pai abusando e ela não tem coragem de denunciar. Faça a sua parte, denuncie, julgue menos e haja mais. Fica a dica.